Estamos a partir de agora falando de investimentos. Estamos falando da XP, parceria com a Messing, hoje em especial trazendo num grande encontro aqui dentro do Intercity Hotel, aqui em Caxias, informações sobre o fundo imobiliário. Até vamos definir um pouquinho. Estamos falando em fundo imobiliário, resumindo para o nosso público, o que é fundo imobiliário, que tipo de produto é esse para quem quer investir? Fundo imobiliário é como um fundo financeiro, só que o patrimônio dentro do fundo é um patrimônio imobiliário, ou seja, é a possibilidade de você investir através de um veículo que tem uma gestão, uma governança de especialistas, buscando boas oportunidades no mundo imobiliário. Essa é a síntese de um fundo de investimento imobiliário. Pegar o grande varejo no dia a dia aqui do investidor. Tirando aqueles grandes investidores, pega aquela massa que está aí pensando no que fazer, além de poupança, além de uma aplicação fixa. Aí, né? É exatamente isso, Carlos. Especialmente agora que a taxa de juros baixou, né? Então o investidor médio tem que buscar uma alternativa inteligente. E o fundo imobiliário, além de ser um investimento em ativo real, o imóvel, ele tem algumas características que são muito interessantes. Por exemplo, ele é isento para a pessoa física. Então, o rendimento que o investidor pessoa física recebe todos os meses vem isento de imposto de renda. Isso, no longo prazo, que é o perfil desse tipo de investidor, desse tipo de fundo, isso faz uma enorme diferença, essa isenção fiscal. Outra coisa que é muito interessante é que se você vai fazer um investimento direto em imóvel, você tem como um limitador de entrada ou de saída o tamanho daquele investimento mínimo. Exemplo, você vai comprar um apartamento, o mínimo que você tem para comprar é uma unidade de apartamento. Se você tiver que sair, o mínimo que você consegue sair é aquela unidade. Através de um fundo imobiliário, você pode comprar o equivalente a um apartamento, por exemplo, mesmo volume, só que se você precisar sair da tua necessidade de liquidez for menor, você pode sair, por exemplo, com o equivalente a um banheiro. E você não precisa sair com o equivalente àquela unidade mínima. Então isso dá uma flexibilidade maior. E a negociação dessas cotas é feita através de bolsa de valores, né? Então quem quiser comprar cota de um fundo ou vender cota de um fundo imobiliário, procura uma corretora, como a XP, que tem aqui o seu parceiro local, a Messing, né, que para nós é muito importante ter uma parceria tão forte e com pessoas tão de grande reputação e grande credibilidade na região, porque propicia e possibilita essa condição do investidor entrar nesse tipo de investimento e quando precisar sair, achou nesse mesmo canal e consegue fazer a venda através de bolsa. Vamos exemplificar novamente. A gente está aqui falando para um grande público. O mesmo valor de investir num apartamento, 250 mil, 300 mil reais. Aí eu quero vender 50 mil, eu não preciso vender todo ele, exatamente. Eu vendo 50 mil, que é o que eu estou precisando no momento, por exemplo, ou por alguma razão qualquer, e eu posso trabalhar isso com o fundo imobiliário tranquilamente. Exatamente. E olha que interessante, se você tem um investimento hipotético, 250 mil no apartamento, você vai comprar um apartamento de 250 mil. Com os mesmos 250 mil, você pode comprar 4, 5, 6, 10 fundos diferentes. E na hora que você precisar da tua necessidade de liquidez, ou, sei lá, um tratamento médico, uma viagem, qualquer que seja, você sai com o tamanho da tua necessidade. E o que é mais interessante, o restante do investimento continua gerando aquilo que ele estava gerando antes. Porque se você está num investimento direto em imóveis e você tem uma necessidade de liquidez menor, você tem que vender o imóvel inteiro, você usa o tamanho da tua necessidade de liquidez e o restante, a diferença, você vai ter que aplicar em outro ativo, com outra renda, porque aquele você não consegue mais voltar, pelo menos não no curto prazo, você vai ter que juntar dinheiro para conseguir entrar lá na frente. Então, realmente, o fundo de investimento imobiliário, ele traz uma flexibilidade, uma forma mais moderna de se investir em imóveis. Essa, eu acho que é a grande característica do fundo imobiliário. Aqui nós temos grandes marcas hoje no setor imobiliário trabalhando muito forte. Eu me lembro quando entrou uma Cirela no esquema, uma Gafisa, essas grandes marcas realmente foram uma das maiores valorizações de bolsa na época quando entraram na bolsa. E a gente viu que o setor imobiliário aqui no Brasil e aos grandes investimentos, inclusive do próprio governo, investir em infraestrutura, em obras. E aí é que vem, inclusive, uma resposta maior desse fundo imobiliário, que é uma maneira, inclusive, de diversificar bem o investimento, né? Sem dúvida nenhuma. Foi bom você ter ressaltado isso, porque as empresas como Cirela, Gafisa e outras, quando elas abriram seu capital em bolsa,
e trouxeram investidor para esse mundo, eles trouxeram para o mundo imobiliário como um todo, inclusive com os riscos operacionais dessas empresas. É porque elas tiveram dificuldades em seguida, depois voltaram bem. No caso do fundo imobiliário, o paralelo é perfeito que você fez. Talvez com uma pequena diferença, que eu acho que é uma diferença a favor do fundo, é que você está, de certa maneira, limitando o teu risco àquele empreendimento imobiliário ou a um conjunto de empreendimentos imobiliários que estão inseridos naquele fundo e não a atividade do negócio, da empresa como um todo, comprar terreno, desenvolver, ações trabalhistas, quer dizer, o risco operacional do negócio. Esperar a obra, quem compra na planta, tem várias... Enfim, são riscos diferentes. Eu acho que tem apetite e tem espaço para os dois mundos, né? O que é importante ressaltar é que o fundo imobiliário, até pelo teu o investimento mínimo ser muito baixo, hoje você consegue investir a partir de R$500, R$1.000, você investe no fundo imobiliário, ele te proporciona entrar nesse tipo de investimento de maneira segregada com rentabilidades bem adequadas. Na prática, tu vai aprendendo e vai investindo, se acostumando com o novo produto. A gente costuma dizer o seguinte, é importante o investidor, especialmente aquele que ainda não experimentou, que ele entre de uma maneira ainda tímida, para experimentar. Ver como é que é a dinâmica do produto, como é que se compra, como é que recebe os rendimentos mensais, como é que acompanha a evolução da cota, como é que vende. E aí, aos poucos, ele vai experimentando e sentindo a segurança que o produto traz, ou as dificuldades, as facilidades que o produto traz. E aos poucos vai aumentando a sua posição. A gente viu isso acontecer com inúmeros clientes da nossa carteira, inúmeros. E a gente orienta que isso aconteça, porque isso é saudável, porque ele ganha consistência e ele vai aos poucos entrando nesse mundo de maneira muito mais segura. E nós temos muito o que mudar, né? O Brasil precisa aprender a lidar com bolsa, nós aprendemos, as famílias, os investidores, que te fala sempre, não parece uma casta que investe. Não, isso aí dá para ser uma coisa comum do dia a dia, né? Aliás, você trouxe um negócio muito interessante, porque bolsa parece ser um negócio um pouco mais distante, né? Ele está mais acostumado com o mundo de renda fixa, né? Esse investidor brasileiro e muitos deles até com a poupança, que é o mais simples dele. O fundo imobiliário é uma terceira via natural, porque é um investimento em imóveis que o brasileiro culturalmente gosta e tem uma ligação muito grande, a segurança relativa ao imóvel, e está no ambiente de bolsa. Então, ele é naturalmente um meio do caminho entre a bolsa, aquela grande volatilidade e os riscos que o inconsciente coletivo leva para um ambiente de bolsa, que não é necessariamente esse risco, mas também tem um imóvel por trás, tem um ativo real e tem um componente pequeno, mas tem um componente de renda fixa, que é o aluguel conhecido, por exemplo, daquele ativo imobiliário que paga mensalmente o rendimento. Então, é uma terceira via natural, é um meio do caminho entre um ativo de bolsa pura e simplesmente e esse ativo de renda fixa que o brasileiro está acostumado a investir. Esse é o nosso palestrante de hoje aqui. Estamos falando dessa parceria da XP, com essa marca hoje no mercado, desse shopping de investimentos que a gente tem, e a Messing aqui, fazendo essa parceria aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias. O que nós estamos mostrando para vocês é um produto que vem se fortalecendo a cada momento, que é o investimento na área imobiliária, nesse fundo imobiliário, com gente capacitada, gente qualificada para realmente levar a resposta melhor para você.